E aí galera, beleza? Aqui na TVUC, o Na Ponta dos Cascos de hoje vai falar sobre os métodos de contenção que vão te ajudar a ferrar um cavalo, às vezes mais agitado, né, Pagotto? Mais quente, mais assustado. Sempre lembrando que os métodos de contenção buscam a qualidade do trabalho do ferrador e a acomodação do cavalo. Vai ser melhor, vai ser mais rápido. Às vezes as pessoas confundem um pouco isso daí, né? Acho importante falar disso. Vocês vão ver no vídeo, vai ter bastante coisa enfatizando isso daí. Mas os métodos de contenção, eles acabam que geram segurança para o cavalo e para o ferrador. Né? Não podemos esquecer. Sempre minimizar o risco dos dois, de quem está trabalhando e de quem está sendo trabalhado. Isso aí. Né? Assiste aí, convida seus amigos para seguir a nossa playlist aqui do Na Ponta dos Cascos, hein, cara? Tá fervendo, você tá acompanhando aí, cara? Tá fervendo, o negócio tá borbulhando. Assiste, tchau. Olá, pessoal. Então, a gente vai responder algumas perguntas relacionadas à contenção. Houveram algumas indagações no canal a respeito de cavalos mais agitados, como é que a gente fazia para trabalhar. Eu separei aqui alguns métodos, né, que a gente usa, alguns mais eficazes que outros, porém é o que a gente tem no dia a dia para poder mexer, certo? Vai trabalhar, vai ferrar, vai fazer alguns cavalos que são mais agitados. Para não colocar em risco a nossa integridade física e a do cavalo, a gente lança a mão de alguns macetinhos aí para poder trabalhar, principalmente nos posteriores, para os animais ficarem mais tranquilos para a gente trabalhar, para a gente poder ferrar, tá? O famoso, né, antigo e famoso pé de amigo e mão de amigo, né? A gente vai usar uma corda e um travãozinho, tá? No caso aqui, esse é um feito de fibra, de lona, como se fosse cinto de segurança, que é um material bem macio e não tem perigo de assar o pé do cavalo, certo? A gente vai ensinar como é que a gente usa isso aqui. Uma corda, eu vou fazer uma laçada no pescoço do cavalo, dou um nó, que seja um nó fácil de ser tirado depois e que não segue, é uma laçada normal. E aí em cima dessa laçada normal, eu dou uma outra laçada, tá? Para não travar, para não deixar esse nó correr e travar quando a corda for usada para fazer força. Então é tipo de uma peiteirinha que a gente faz aqui, tá? No peito do cavalo, tá? Põe esse nó dado aqui, ó. Então, eu vou repetir o nó, então, uma laçada normal, fechadinha, e aí eu travo com uma volta em cima da corda. Isso todo mundo sabe fazer isso, é fácil, tá? Para a hora que eu fizer força nessa ramo da corda aqui, eu não desate o nó. E essa sirigola que fica no nó, eu vou usar ela como trava também, certo? Então, para os anteriores, a gente passa a corda por trás da mão do cavalo. E aí eu faço ela entrar por dentro aqui, ó. Vai ficar uma laçadinha bem simples ali, tá vendo? Deixa ela escorregar até a quartela, abaixo do boleto. E aí, quando o cavalo é muito agitado, de lado aqui eu puxo e já automaticamente ela vai levantar a mão do cavalo. Tem cavalo que você vai encostar e ele não vai te dar a mão. Então quando você faz isso aqui, você contém e a mão do cavalo vem para cima. Oh. De novo. Puxou. Certo? A mão do bicho fica no alto. E aí sempre com alguém junto, o auxiliar segura e você entra e trabalha na mão do cavalo, tá? Vamos lembrar sempre, né? Eu vou falar isso aqui durante toda essa gravação, que sempre é interessante você treinar o cavalo para aprender a ser trabalhado, a ser casqueado, a ser ferrado. Muitas vezes o pessoal acha que você tem que domar o bicho para poder, o ferrador, né, tem que domar o cavalo ali na hora para poder trabalhar. A ideia não é essa. Você vai fazer um serviço de casqueamento e ferrajamento, esse animal já tem que estar treinado para isso. Só que acontece às vezes de você ter que pegar um cavalo mais agitado e fazer um serviço desse aqui. Então são técnicas que você usa, né, para tentar não machucar o cavalo e também não machucar a gente. Agora sempre trabalhar em dois, tá? Auxiliar ajudando, segurando o cavalo e segurando a corda que você está trabalhando, que você está pegando para poder amarrar, tá ok? Então mais uma vez, ó, quando é no anterior, depois de feita a peiteirinha aqui, passo a corda por dentro da mão e volto por dentro dela aqui, ó.
Ficou uma laçadinha simples lá, sem dar nó, sem nada. A corda corre. Deixa ela descer até o machinho, até a quartela do cavalo lá embaixo, ó. Pra cima, para baixo do boleto e para cima do machinho. E daí, desequilibra o cavalo e puxo. Ele vai me entregar a mão. Põe alguém segurando. Então o auxiliar está trabalhando aqui e você vem e trabalha no casco do cavalo. Tá? Fica uma coisa mais fácil e menos perigosa, certo? No posterior, como é que a gente vai fazer? Vou lançar a mão de um travãozinho agora, que é o do cinto de segurança. Muitas vezes é de couro, né? O material normalmente é interessante que seja um material macio, né? Para não ter perigo de assar a quartela do cavalo. Então eu passo na corda, já deixo pronto, certo? Quando o animal é muito agitado, segura para mim aqui um pouquinho, por favor, mais perto aqui. Você e coiceiro, você não vai chegar no pé dele. Então a gente joga a corda no chão, toca esse cavalo. A hora que ele der o passo, ó, a corda está no meio da perna dele lá. Eu levanto a corda, certo? Muito comum a gente fazer isso em muar, tá? Puxou. Então eu tô numa área onde eu não tenho risco de tomar coice. Agora aqui, puxo a perna do cavalo para cima. Já vou levando na outra mão, com a outra mão, a travinha para baixo. Puxo devagarzinho. Tem cavalo que a hora que você fizer isso aqui, ele vai meter o pé, vai dar coice pra caramba. Você tenta dar uma segurada e a hora que ele acalma, eu visto essa polaininha aqui no pé lá, ó. Tuque, tá? Travou, travou. Segurou, puxa a outra corda, tá feito. Tá? Claro que esse cavalo é um cavalo manso, é um cavalo tranquilo, que é acostumado com esse tipo de situação. Não que a gente amarre ele para ferrar, mas ele já sabe, ele sabe que se ele estiver amarrado ele tem que ficar quieto. Num animal que é arredio, não vai ser fácil assim, você vai ter que dar uma cansadinha nele e tal, mas sem deixar ele te acertar. Então, sempre trabalhar em dois, tá? Feito isso, aquela restinho de sirigola que ficou da laçada, eu passo o resto da corda aí, o cavalo com o pé no chão, amarra a corda. Travo ela bem travadinha. Então fica o quê? Uma limitação para esse cavalo não poder dar coice em você. E aí você entra nele, puxa a perna dele para cima. Ele pode até dar umas puxadas aqui, uns trancos, certo? Devagar, entro e trabalho no casco desse cavalo. Se ele der um coice, não vai pegar a extensão total desse coice na gente, certo? Com a travinha ali. Você pode até tomar um empurrão, mas você não toma aquela pancada seca. Então é um método também que a gente usa bastante, principalmente nos muares, né? Mas sempre lembrando que é extremamente importante a gente treinar o cavalo a aprender a ser ferrado, ser casqueado, aprender a ser suscetível ao trabalho, né? Desequilíbrio, puxo o cavalo, a perna, pego no casco dele aqui, devagar, por trás do boleto. Na maioria das vezes, mais uma vez, esse cavalo é um cavalo manso. Você vai ter um cavalo dando coice. Se ele der muito coice, você firma e ele não vai ter o coice na extensão total. E aí eu entro puxando a ponta do casco levemente para cima aqui, ó. E aí trabalho nele aqui. Certo? Ele não vai te dar, ele pode até te dar um empurrão, mas não vai te dar aquela porrada seca, aquela pancada para machucar, tá ok? Então, outro esquema que o pessoal usa bastante também, eu particularmente não gosto de usar essa contenção, que é o cachimbo, tá? Todo mundo conhece como pito, cachimbo. Então, é uma contenção que você usa no focinho do cavalo e é uma contenção pela dor. Você vai colocar o focinho do cavalo dentro dessa cordinha e torcer. Isso aperta. Ele só funciona em intervenções rápidas. Eu vou coletar um material, por exemplo, um sangue, ou eu vou aplicar uma vacina, aplicar uma injeção rápida. Coisa muito rápida. Então, torceu, né? Levo a minha mão dentro da sirigolinha do cachimbo, seguro no beiço do cavalo aqui, encaixo ela e torço. Eu não vou apertar aqui para não judiar dele, não precisa. E torço até o cavalo sentir. Vai ter uma dor. Automaticamente ele entrega para você na maioria das vezes, né? Tem cavalo que tomar muito cuidado, tem cavalo que a hora que você coloca o cachimbo, ele manoteia para tirar o cachimbo. Então a gente põe o cachimbo e aí com o próprio cabo do cabresto você já faz uma laçada e
o cachimbo fica preso no beiço do cavalo aqui e preso no cabo. Para esse cabo não escapar da tua mão e te dar uma bordoada na cabeça, certo? Muitas vezes acontece esse tipo de acidente. Mas eu não gosto de usar isso aqui no serviço nosso, né, de casqueamento e de ferrajamento. Por quê? Porque a gente gasta mais tempo lá embaixo, certo? E aqui eu tenho alguns tipos de cachimbo. Esse de madeira, né, com cordinha, esse de ferro, de aço inox, que é que nem uma pinça, ele abre e fecha e dá a pressão. E muitas vezes a famosa câmara de ar, tá? Também funciona. Você pode amarrar ela no bico do bicho aqui. Então pegou, vem aqui, enrolo, né? Dou uma ou duas voltas e dou uma amarradinha. Também para essas intervenções rápidas. Mais uma vez, eu particularmente não gosto de usar esse tipo de contenção no nosso serviço. Funciona às vezes em situações rápidas, tá? Mas não é legal, não é interessante, não usem quando você não souber usar e também quando você for demorar muito tempo. Pessoal, às vezes o cavalo está agitado, põe o cachimbo, vai causar mais irritação ainda, ele fica mais agitado e aí piora tudo, você perde completamente o controle, tá? E muitas vezes quando o cavalo está começando a se estressar, a pessoa vai e aperta um pouquinho mais, ao invés de soltar. Então não é legal você usar o cachimbo para esse tipo de situação. E há também o uso, né, quando a gente pega animais que são muito estressados, que não têm o treinamento tal, e precisam ser trabalhados, o uso da sedação. A medicação, né, alguns princípios ativos que a gente usa, de sedativos, né, que a gente vai usar para poder trabalhar nesse animal. E vale lembrar uma coisa extremamente importante. Jamais faça uso de qualquer tipo de substância dessa, se não houver um veterinário junto com você fazendo a sedação. Então, para os ferradores aí, não apliquem nenhuma medicação sedativa se não tiver um veterinário junto. Quem tem que fazer a sedação é o veterinário. O veterinário sabe calcular a dose que esse cavalo vai ter que usar, sabe monitorar esse cavalo durante o processo todo, para que não haja nenhum problema de choque anafilático, um choque alérgico e esse cavalo venha a ter problema. Então, sempre que for usar a sedação como método de contenção para esse tipo de trabalho nosso, de ferrajamento, de casqueamento, o veterinário é que tem que fazer essa sedação, tá ok? Isso você tira completamente todos os problemas que possam acontecer durante o trabalho nosso de casqueamento e de ferrajamento. Tá ok? Valeu, pessoal!